Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês a segunda parte do croppedzinho. Espero que vocês gostem, que vocês estejam fazendo. Se vocês gostarem, já deixem um like, se inscrevam no canal. Ative o sininho de notificações, pessoal, que eu tô fazendo bastante coisa legal, muitas coisas novas. Assim vocês não perdem as novidades aqui do canal. Gente, eu amei esse croppedzinho, ficou uma graça. Olha que lindinho. Aqui eu trouxe com outro lookzinho para vocês verem. Eu tô apaixonada, eu quero fazer um de cada cor. E é muito fácil de fazer, gente, vocês viram. Toda vez que eu coloco, as pessoas elogiam, falam que tá lindo. E essa cor também é muito linda. Com essa outra calça, vocês viram que ele ficou um pouquinho mais comprido, porque essa calça é de cintura alta. Então, eu preferi fazer um comprimento que eu possa usar com todas as roupas e que não apareça a barriga, porque eu vou pro trabalho com ela. Mas aí vocês veem, pessoal, o que fica mais prático para vocês. Se vocês forem usar para passear, para ir para uma festa, podem fazer bem curtinho, tipo um croppedzinho bem curto acima da barriga. Aí, por exemplo, se vocês forem usar com uma calça, uma sainha de cintura alta, aí vocês colocam 3 dedos acima da cintura da calça ou da saia. Aí começa a fazer a partir daí. E vai fazendo até atingir embaixo do braço, coloca a agulha embaixo do braço e vai medindo se já chegou embaixo do braço. Quando chegar exatamente embaixo do braço, assim vocês já podem mudar o ponto e fazer a barrinha das laterais. Nesse meu eu fiz bem justinho embaixo do braço, porque eu não gosto que fique muito aberto embaixo do braço. Mas se vocês preferirem, vocês podem deixar também a cava da manga maior, mais larga. Assim pode usar com um biquinizinho por baixo, de outras formas também. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço. Porque essa parte aqui das costas, como eu queria do mesmo tamanho que este aqui, então ficou fácil, olha. É só pegar uma blusinha que vocês querem e fazer totalmente igual. Vocês vão medindo numa blusa que vocês já têm, vão colocando e vão medindo e fazendo, medindo e fazendo. Até vou tirar essa aqui daqui para vocês verem como que a gente faz. Então, eu fui fazendo, como eu comecei com vocês. Eu fui fazendo, normal, tudo reto, né? Subi reto. Aí fui medindo, né? Se vocês não sabem que tamanho fazer, se vocês não têm nenhuma blusa que vocês querem copiar o modelo, aí vocês colocam essa parte aqui, olha. Essa parte da agulha, vocês colocam embaixo do braço, exatamente embaixo do braço, e vocês medem do tamanho que vocês quiserem. Se vocês querem ter a cintura, aí vocês já podem mudar o ponto das laterais, fazendo 5 pontos meia de cada lado. Ou se não, se vocês quiserem até o quadril, fazem então um pouquinho mais. Quando chegar na cava da manga, exatamente embaixo do braço, quando já der certo o tamanho e o comprimento que vocês querem, aí vocês podem mudar o ponto. Eu já vou explicar para vocês como que vocês fazem para mudar o ponto agora. Ou se vocês quiserem bem curtinho, já expliquei também no início do vídeo como que vocês fazem. Mas mesmo assim, pessoal, se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem falar e deixar nos comentários. Porque eu preferi deixar a cava da manga bem justinha mesmo. Ela tá até mais justa do que a blusa azul que eu fiz. Como a blusa azul é pro inverno, a gente usa com camisa por baixo, com blusa. Então, a cava da manga ficou ainda menor que a azul, mas vocês fazem do gosto de vocês, pessoal. Como eu queria a cava da manga bem justa, bem rente, eu continuei fazendo mais 2 dedos em ponto malha. Só depois disso que eu mudei o ponto nas laterais. Então, a cava da manga da blusa verde ficou 2 dedos menor do que a cava da manga da blusa azul. E essa aqui, então, eu vou fazer um pouquinho mais comprida, uns 2 dedinhos a mais, por causa da dobrinha que tem aqui em cima, olha. Então, por isso que ela vai ficar um pouquinho mais comprida. E a mesma coisa vocês podem fazer aí, se vocês quiserem medir numa blusa que vocês já têm, sempre deixa uma folguinha depois de 2 dedinhos para fazer a dobrinha lá em cima do botão. Só que essa aqui eu ainda tô pensando se eu vou colocar botão ou se eu vou deixar assim a gola canoa. Depois eu ainda vou ver como que eu vou fazer. Então, vamos fazendo aqui, pessoal. Agora eu já vou mostrar pra vocês como que eu faço pra saber se já tá do tamanho certo, porque a parte de trás vocês vão medir somente na blusa que você já tem. E a parte da frente a gente tem que medir pra saber aonde que tem que fazer aqui esse outro ponto, né? Então, a gente faz assim. Eu pego esta, que já tá pronta, né? E pego essa outra que eu tô fazendo, olha, e coloco assim. Coloco uma junto com a outra, assim, e depois vou abrindo, puxando bem, olha.
puxa para não ficar uma diferente da outra. Abre e puxa. Abre e puxa as duas, ó. Vai abrindo e puxando as duas. Abre e puxa as duas. E vai subindo, olha. Aqui a gente já sabe que tá igual, ó. Vamos subindo. Abre, puxa. Abre, puxa. Abre e puxa. E já chegou certinho aqui onde eu quero, olha. Já chegou aqui a parte onde eu tenho que fazer esse outro ponto, que vai ser o ponto todo em meia, tanto de um lado quanto do outro. Eu vou ter que começar desse outro lado para ficar todo em ponto meia, porque aqui já é ponto meia, olha. Então, aqui eu vou fazer mais essa carreira em ponto meia. Vou fazendo essa carreira aqui com vocês, pessoal. Para mostrar para vocês como que a gente faz esse detalhezinho da cava da manga, né? Então, vamos virar agora o trabalho. E agora que eu vou fazer, continuar fazendo ponto meia, olha, aqui eu fiz. Deixa eu pôr assim bem pertinho para vocês verem, olha. 1, 2, 3, 4, 5 pontos meia de cada lado, entendeu? Então, aqui, ao invés de fazer ponto tricô, como eu vinha fazendo, 5 pontos eu vou fazer em ponto meia. Então, eu venho aqui e faço 5 pontos meia, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Já ficou assim, olha. E agora, vamos continuar fazendo em ponto tricô, olha. Até chegar no finalzinho ali da carreira, que lá eu vou ter que fazer 5 pontos meias também. As correntes de ponto meia, a gente faz sempre o ponto meia, tanto de um lado quanto do outro, né? Deu uma enrolada aqui na minha linha, pessoal, vamos lá. Tirar esse nó aqui. Vamos ver como é que eu tiro esse nó aqui. Ah, já tá, olha, não foi tão difícil. Então, continuando aqui, pessoal, olha. Vamos fazendo aqui até o final. Quando chegar a 5 pontos para terminar, aí eu faço ponto meio, ao invés de fazer o ponto tricô. Já tem 2, 4, 5, 6. Faço mais um ponto tricô. E agora, esses últimos 5, vou fazer pontos meio. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, já está. Agora, vamos virar o trabalho. E vamos continuar um pedaço grande, que seria todo esse pedaço aqui, né? Todo esse pedaço aqui, agora vamos fazendo sempre igual. Eu vou fazer mais uma carreira com vocês, depois eu paro, porque é sempre igual, daí não precisa ficar mostrando tudo, né, pessoal? Então, até aqui já tá fácil de ver, olha. Então, a gente vai seguindo sempre o ponto, porque a gente sabe que aqui 5 pontos seria sempre em carreiras de ponto meia. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, né? E vai ficando assim. Assim, tá vendo? E aí, eu vou continuar fazendo sempre ponto meia, porque aqui é sempre meia, onde é ponto meia faz meia, e onde é ponto tricô, eu faço ponto tricô. Com exceção das duas pontinhas, que a gente vai fazer sempre em carreiras de ponto meia. Vou terminar essa carreira aqui com vocês, para fixar bem. É rapidinho, gente, para fazer uma blusinha dessa, um croppedzinho desse, porque pra mim, eu tô fazendo cropped, porque é mais curtinho, e eu gosto muito, agora tá super na moda, né? Tá se usando muito, assim, mais curtinha. E vocês podem fazer ainda mais curta, né? Se vocês quiserem fazer uma blusinha mais moderna. Como eu gosto de usar pra trabalhar, então eu acabo fazendo assim, mesmo na cintura, sabe? Eu uso com calças de cintura alta.
Eu faço mesmo na cintura, mas se vocês quiserem fazer um pouquinho mais curta, também fica muito bonita, né? Qualquer dia eu posso fazer também para trazer para vocês. Então, chegou já aqui. Mas aqui a gente não precisa contar nem medir nada, pessoal, porque vai ser sempre a carreira do lado do ponto meia, vai ficar sempre igual. Vou fazer todinha em ponto meia, né? E a outra carreira, que é o ponto tricô, aí depois é essa que a gente vai mudar. Então, é aqui, pessoal, olha, eu vou fazer essa carreira com vocês e depois eu vou seguindo reto, porque é sempre a mesma coisa. Então, aqui que a gente vai fazer, quando ele tá assim, do lado que é o ponto tricô, eu continuo fazendo 5 pontos meias de cada lado, ó. Aqui não muda muito, pessoal, olha. Desse lado não muda muito, mas do outro lado daí aparece mais, né? Então, vou fazer aqui 5 pontos meia. 1, 2, 3, 4, 5. Já tá ficando assim, pessoal, olha. E agora, eu vou seguir fazendo toda a carreira em ponto tricô, olha. Vou fazer até o final dessa carreira. E aí, quando chegar ali no final, 5 pontos meia, pra ficar esse pontozinho nas laterais. Assim, ele não vai enrolar, vai ficar bom, vai ficar bonita também, com esse detalhezinho. E não vai enrolar dos lados. Vamos fazendo aqui até o final dessa carreira. Muito fácil, pessoal, olha, ponto tricô e ponto meia. Esse aqui é o ponto malha, que a gente chama. Então, aqui tá chegando já no final, pessoal, olha. Já até fiz um ponto a mais aqui, como eu tava fazendo rápido. Então, olha, 5 pontos eu tenho que fazer ponto meia, ao invés de fazer ponto tricô, né? Já desmanchei, agora eu vou fazer, então, 5 pontos meia. 1, 2, 3, 4, 5 ponto meia, e tá ficando assim, olha. Aqui desse lado não dá muita diferença, mas agora virando, vocês vão ver que tá dando já bastante diferença, olha. Tá ficando assim como esta, né? Então, pessoal, aqui é sempre a mesma coisa. Eu vou subindo. Quando chegar aqui, aí eu paro pra mostrar pra vocês de novo, tá bem? Então, gente, já fiz aquela parte toda que eu precisava, mas eu deixei aqui umas 2 ou 3 carreiras pra terminar, pra fazer junto com vocês, pra gente contar aqui quantas que estão faltando. Então, tá assim, olha. Aqui tá mais fácil de contar as carreiras, porque é só contar quantas carreirinhas tem aqui, olha. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui tem, nessa que já tá pronta, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ainda vai ser preciso fazer, seriam 3 cordões de ponto meia, que equivalem a 6 carreiras de ponto meia. Então, eu vou continuar fazendo aqui, e quando chegar aqui, bem nessa parte aqui, que a gente vai ter que mudar o ponto, daí eu volto pra mostrar pra vocês, tá bem? Todas as carreiras de ponto meia é inteirinha de ponto meia, e as carreiras de ponto tricô, 5 pontos meias em cada lado, né? Então, pessoal, já fiz essa parte toda, olha. Então, são 14 cordões de ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aí, aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui eu terminei no 14 e depois eu fiz mais uma carreira de ponto meia, porque aqui no lado que a gente faz o ponto meia não vai mudar nada. Então, aqui a gente vai fazer mais uma para continuar, né? Não muda nada, porque depois a gente vai mudar do outro lado, do lado do ponto tricô, que a gente vai ter que fazer o ponto meia. Para continuar fazendo cordões de ponto meia, para ficar essa outra parte aqui de cima, olha. Então, aqui nessa carreira, a gente vai continuar fazendo o ponto meia, normalmente.
E aí eu já mostro pra vocês como já tá ficando igualzinho a outra parte. Eu vou fazer junto com vocês essa, para depois fazermos a próxima. Que a gente já vai começar a fazer aquela parte de cima, que são os cordões de ponto meia, até acabar a blusinha. Então, essa carreira foi toda em ponto meia, né, normal, como as outras. Porque nesse trabalho todo, só mudamos os pontos nas carreiras de ponto tricô, né? No ponto meia, a gente continuou trabalhando normal, todinho em ponto meia. Então, olha, pessoal, aqui já ficou igualzinho, ó. A gente tava aqui, né? E agora fizemos essa carreira toda em ponto meia aqui, ó. Tá igualzinho, olha. E agora a gente vai mudar, então, pra essa aqui, que é na próxima carreira, em ponto tricô, a gente vai fazer toda em meia. Vamos virar aqui o trabalho. Então, vou fazer os 5 iniciais em ponto meia e vou continuar fazendo ponto meia toda ela. Não vou fazer ponto tricô nessa, porque a gente vai mudar pro cordão de ponto meia. Aqui nessa carreira já começa a mudar o ponto. Que já vamos fazer pra mudar esse ponto e arrematar. Então, tô continuando aqui, pessoal. Olha, apesar de ser aqui tricô, a gente vai fazer ponto meia, tá bem? Faço ela todinha em ponto meia. Aí, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui o novelo. Ainda tem aqui muita linha, olha. Continua puxando por aqui por dentro, olha. Tô puxando a linha por ali. E tô fazendo. Essa blusinha também eu fiz bastante no trem. Eu fui passear no fim de semana com meu marido, com meu filho. Levei e fiz bastante, porque no lugar que a gente ia era um pouco longe. Então, a gente demorou bastante esperando os transportes. Demoramos também para chegar no local. Então, isso fez adiantar bastante o meu trabalho. Eu consegui fazer mesmo muito. Até fiz um shorts bem bonito, que eu postei, ficou muito bonito. Que eu tava indo no tramway. O trem aqui a gente chama tramway. Tava indo no tramway com meu filho e com meu marido. E o meu marido filmou, ficou muito lindo. Eu fiz praticamente a parte de trás todinha, só no sábado que eu fui passear e consegui fazer bastante. Então, olha, pessoal, aqui já, você vê que eu já não consigo fazer assim tão rápido, tá vendo? Porque aqui a gente tá fazendo o ponto torcido, tá vendo? Porque era ponto tricô e agora eu tô mudando pro ponto meia. Por isso que os cordões de ponto meia, eles são um pouquinho mais demorados, olha. Porque a gente não consegue fazer tão rápido, igual quando a gente faz, onde é meia faz meia, onde é tricô faz tricô. Pronto, já terminei aqui a carreira toda. Olha, ele vai ficar diferente, tá vendo, olha? Ele tá ficando diferente aqui, ó, tá ficando o ponto... Já não é o tricô, né? É o ponto meia ali, ó. Só pra mostrar pra vocês como tá ficando essa carreira. Tá vendo que ela tá ficando aqui, olha? Com esses carocinhos, olha. Então, agora eu vou continuar, pessoal, vou fazer aqui... Eu vou fazer, agora eu não preciso mostrar pra vocês, porque agora é sempre ponto meia, esse ponto vocês já viram muitas vezes, já fizemos várias peças aqui com esse ponto, já fizemos o cachecol, a blusa azul, né, azul marinho, sempre com esse ponto meia, com os cordões de ponto meia. Então, agora eu vou fazer aqui, são 4 cordões, olha, 1, 2, 3, 4, e depois a carreira para arrematar os pontos. Então, são 4 cordões de ponto meia, equivalem a 8 carreiras de ponto meia.
tá bem? Vou fazer e já volto com vocês, então. Olha, já terminei aquela parte e já tá aqui igualzinho, olha. Já chegou a hora, então, de arrematar os pontos, olha. Só terminei as carreiras em ponto meia, que faltavam fazer para ficar do mesmo tamanho, da mesma altura da outra parte. E aqui ficou tudo certinho, olha. Agora eu só vou arrematar os pontos junto com vocês e já vou costurar. Para arrematar os pontos também é muito fácil, como a gente já mostrou nos outros vídeos. A gente vai pegar, então, 2 pontos juntos. E vamos fazer como se fosse um ponto meia, olha. Tira da agulha e depois torna a colocar na agulha. 2 pontos juntos. Aperta um pouquinho, volta a colocar. E assim vamos fazendo aqui até o final, tá bem, pessoal? Eu vou fazer aqui e já volto para mostrar para vocês. Você que tiver dúvida, que ainda não chegou a ver os primeiros vídeos, eu vou deixar o link na descrição. Aqui tem o passo a passo completo, como colocar os pontos na agulha, como fazer o ponto meia, como tirar os pontos da agulha, arrematar. Tudo muito bem devagarinho, bem explicadinho para vocês, tá bem? Então, eu vou terminar essa carreira e já volto. Pronto, pessoal, olha, já fiz aqui o arremate de toda a parte da frente, só faltou esses pontinhos aqui, que eu vou fazer junto com vocês. Assim, a gente já faz junto e já cortamos a linha para costurar. 2 pontos juntos, tiro da agulha e volto a colocar na agulha. Vou fazendo assim até acabar. Pronto, o último pontinho, pessoal. Agora dá uma puxada assim. Uma apertadinha, para ficar bem apertadinho esse último ponto, para não dar diferença no trabalho. Eu vou deixar aqui um maior, para poder fazer a costura. Assim. Agora é só passar aqui por dentro desse buraquinho. E fazer o nó. Puxo. Aperto bem aqui. Pronto, pessoal, as duas partes idênticas, olha. E agora vamos costurar, então. Ficou muito linda mesmo. Então, para costurar, a gente vai unir as duas partes. Aqui vocês podem escolher, gente, se vocês preferirem desse lado ou desse lado. Eu vou preferir o avesso desse lado e o direito desse lado. Então, eu vou começar a costura pela parte de baixo, pessoal. Coloca as duas partes alinhadas uma ao lado da outra e começa a costura de baixo para cima. Eu já fiz essa parte para vocês terem uma noção de como que é. Fica bem mais fácil para vocês entenderem como que faz. Já aproveita a linha que sobrou quando a gente colocou os pontos na agulha e vai subindo em direção à cava. Do outro lado eu já vou começar a fazer junto com vocês para vocês verem desde o começo. Então, a gente vai indo bem pela beiradinha do trabalho, unindo sempre os pontos meia com ponto meia de um lado e do outro. É muito fácil, é só seguir sempre colocando a agulha no mesmo lugar que ela já estava. Então, eu peguei de um lado, passei para o outro lado, peguei do outro lado e volto para o mesmo lugar de onde eu saí. Vai subindo dos dois lados do mesmo jeito. Então, a gente vai sempre colocando a agulha no próprio lugar da onde a gente saiu, olha. Depois eu vou voltar por aqui. Então, agora eu vou colocar a agulha aqui e aqui. E posso ir deixando frouxinho assim mesmo, ó. Agora aqui e aqui. Sempre a gente vai colocar no mesmo lugar da onde a gente passou já com a agulha, ó. Agora aqui e aqui. Aqui. Tá vendo? Aqui já passamos com a agulha aqui, com a linha, né? Aqui. Assim. Agora, aqui. Sobe assim.
Assim. Olha como tá ficando. Vai ficando... A gente vai fazer uma costura bem na beiradinha, pessoal. Essa parte depois eu vou puxar, vocês vão ver, ela vai ficar escondida. Então, o segredo é pegar bem na beiradinha. Aqui e aqui. E agora a gente vai puxar, olha. Até vou colocar mais perto para vocês verem. Tá vendo? Quando a gente puxa, ela já fica certinha, ó. Então, vamos continuando aqui, pessoal, olha. Só o primeiro aqui que a gente fica assim, mais... sem saber onde colocar a agulha. Mas pode ir indo sem medo, pessoal, porque é sempre na beiradinha. Não precisa ter receio, é só colocando sempre do mesmo lugar que a gente saiu. O segredo é deixar sempre na beiradinha, mesmo na pontinha do trabalho, para que depois na hora que a gente puxar, ele se esconde. Os pontinhos desaparecem, fica escondido dentro do trabalho. Fica muito bom mesmo, essa costura invisível, ela fica perfeita. Como se fosse uma continuação, parece que a gente até fez com uma agulha circular, ela seguiu toda retinha. O único cuidado que temos que tomar aqui é sempre fazer ela retinha, sempre na mesma direção, na mesma carreira. Vou puxar de novo, pessoal, olha. É só pegar assim e puxar, ó. Tá ficando lindo, né? Costura perfeita, olha. Olha, pessoal, ficou a costura bem perfeitinha mesmo. Já terminei de fazer um lado, mas eu vou fazer o outro lado junto com vocês, pra vocês verem certinho, tá bem? Como que faz? Olha, nem parece que tem costura aqui, olha. Ficou perfeita, perfeita, perfeita. E agora eu vou mostrar o lado avesso. Esse lado ainda eu tô esperando pra fazer com vocês. E o lado avesso tá assim, olha. Eu já terminei de costurar também essa parte aqui de cima. Eu gosto de ter uma parte já feita para depois vocês terem noção do que vocês têm que fazer. Então, aqui eu vou fazendo a costura junto com vocês, desse lado, olha. Mas eu já quis deixar esse lado prontinho para vocês verem como que é, para vocês terem noção. Olha, já costurei até aqui. E assim ele não vai dobrar aqui nessa parte, não vai enrolar, vai ficar bem direitinho na manga e no ombro, né? E essa parte aqui, olha, eu só costurei aqui, virei uma pra cima da outra, igual aquela blusa azul que eu já fiz, que vocês já viram, que eu fiz igual, com os botõezinhos dourados assim. Vira uma por cima da outra, olha, e costura aqui. Mas eu já vou mostrar pra vocês aqui desse lado, como que a gente faz. E então, ficou muito, muito linda, adorei. Ficou impecável essa costura do lado, ficou perfeita. E então vamos lá, que só falta costurar agora esse lado e aqui em cima para terminar a blusa. E aí eu vou ver se eu vou pôr algum botãozinho nela também. Então vamos lá, pessoal, olha. Vou começar aqui a costurar, coloquei a agulha, olha. E aqui tá, essa parte eu tinha deixado do começo sobrando todo esse pedaço, tá vendo como é bom deixar sobrar? Eu tinha deixado sobrando esse pedaço e agora eu já aproveito mesmo a mesma linha para costurar. Aí eu vou colocar assim uma junto da outra, olha. Colocar assim. E agora é só começar, pessoal. Olha, vem aqui nessa pontinha para não dar nenhuma diferença, olha, para unir certinho aqui o trabalho, olha. Uniu certinho, né? E agora eu ponho essa linha pra cima e vou pegar aqui nessa pontinha aqui, olha, sempre igual. Assim. Puxo assim. E agora eu vou pro outro lado, no mesmo lugar que já tava a linha, por onde eu passei com a agulha. Sempre na beiradinha. Vai subindo na mesma direção. Sempre na mesma carreira. Agora eu já coloquei assim, agora é só puxar. Tá vendo? Quando a gente puxa, ele já se esconde ali. Olha, gente, eu tava gravando
e não tinha dado conta que ele estava filmando assim em pé. Então eu peço desculpas para vocês, porque realmente já não tem mais como fazer de novo, porque a blusinha já tá feita, já tá pronta. E aqui dava para vocês entenderem melhor como foi, como eu fui fazendo, tava melhor filmado, tudo mais. Só que como ficou assim em pé, talvez não fique tão bom para vocês. Mas daí vocês me falam, pessoal, se vocês precisam que eu grave outro vídeo explicando melhor essa costura, eu faço, tá bem? Mas de toda forma, eu tô fazendo aqui uns videozinhos mais curtos, com os tutoriais dos pontos, já fiz do ponto meia, do ponto tricô. Eu vou fazer também das costuras. E aí vou colocando para vocês de uma maneira assim mais fácil, vou colocar uma playlist, tudo direitinho para vocês, tá bem, pessoal? Mas também, pessoal, como sobrou dessa linha, eu já comecei a fazer uma blusinha pro meu filho, tipo regata, sabe? Porque ele gostou muito da blusa que eu fiz pra mim, essa verde, e ele queria uma blusa igual também. Ele começou a me pedir uma blusa sem mangas, porque todas as blusas que ele tem, que eu fiz, são todas com manga. Então ele me falou: mamãe, quando que você vai fazer pra mim uma blusa sem manga? Como sobrou ainda a linha, eu vou fazer então pra ele, já comecei a fazer. E vou fazer essa costura direitinho, vou gravar bem pra vocês. E a costura vai ser a mesma, pessoal. Mas espero que vocês consigam para vocês poderem terminar também o trabalho de vocês agora, né? Se vocês tiverem dúvidas, podem também deixar nos comentários que eu vou respondendo, tá bem? Olha, pessoal, já fiz aqui essa parte toda, ó. Aqui. Tá toda feitinha, tá bem bonita, tá vendo? Não tá aparecendo nem a emenda. Agora já tô chegando aqui, pessoal, olha. Eu vou costurar até aqui mesmo. Então, eu vou terminar esse pedacinho aqui junto com vocês, só pra vocês verem que eu tô terminando já, pra vocês verem eu finalizar aqui. Pronto, pessoal, já cheguei até aqui, agora é só puxar, olha. A gente puxa, já ficou certinho aqui, né? E essa parte aqui eu vou virar e vou arrematar aqui essa linha. Então, a gente vai dando aqui uns nozinhos, como eu já mostrei nos outros vídeos. Vou deixar também o link na descrição do vídeo com esse passo a passo completo. Faz aqui um nozinho, olha. Vai andando um pouquinho e fazendo alguns nós. E agora já podemos cortar a linha aqui. E aqui vai ficar assim, pessoal, olha. Fica bem bonito mesmo. E agora eu vou terminar só essa partezinha de cima aqui pra costurar, olha. Assim. É só colocar essa parte, a parte das costas vai por cima da parte da frente, olha. E depois a gente costura essa parte, esse pedacinho que tá aqui, a gente vai costurar. Então, eu vou só colocar aqui a linha na agulha. Já coloquei aqui, né, pra ficar igual ao outro lado, olha. Já coloquei assim. Agora é só costurar esse pedacinho aqui. Vamos dar aqui uns pontinhos, olha. Sempre procurando deixar a correntinha com correntinha, olha. Pra ficar certinho, né? Do mesmo jeito que eu fiz a blusa azul, que eu vou deixar também o link na descrição, se depois vocês quiserem fazer também, que ela é um pouco diferente dessa. Pronto, pessoal, finalizado. Agora eu só vou colocar aqui um botãozinho
Depois eu já mostro pra vocês ela finalizada e completa já no corpo, tá bem? Já terminei aqui, só vou passar essa linha pra dentro e vou cortar ela, que já tá finalizada, tá bem? Pronto, pessoal, está aqui finalizada a peça. Tô só mostrando aqui pra vocês como que ficou comparada com aquela azulzinha, que eu queria que ela ficasse do mesmo tamanho, né? E aqui, olha, eu fui medindo nessa pra fazer, a partir daqui que eu comecei a costurar, tá bem aqui, ó. Foi aqui mesmo que eu comecei a costurar. E depois foi seguindo aqui igualzinho, olha. Aqui também. A única diferença é que nessa aqui eu preferi deixar sem o botão, porque como é de verão, ela ficou muito linda assim, abertinha mesmo. Só fiz a costura aqui do lado mesmo. E não coloquei nenhum botãozinho, olha. Só ficou essa costurinha aqui mesmo. E essa aqui a gente tinha colocado o botãozinho, né? Porque como é de lã, eu coloquei o botão para ficar também bonita assim. E com azul marinho combinou muito. Essa aqui eu também ia colocar um botão e no fim acabei não colocando porque deu certo sem o botão. Ficou muito bonita. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Obrigada a vocês todos que assistiram até aqui. Deixem um like, pessoal, se inscrevam no canal. Quem não viu a primeira parte, pessoal, vai no link da descrição do vídeo para ver a outra parte, tá bem? Senão esse vídeo ia ficar muito longo. Então, um beijinho para vocês, pessoal, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, que eu vou trazer várias blusinhas também de tricô e também de crochê. Beijinhos!